Olá pessoal, tudo bem? Bom, continuando aí o nosso assunto acústica, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tubos sonoros fechados. Então lembrando, né, que um tubo fechado significa que ele é aberto de um lado para poder entrar o ar e do outro lado ele é fechado. Então, tá aqui o nosso tubo, comprimento L. Lembra da regrinha para desenhar onda estacionária dentro de tubo? Sempre que a extremidade for aberta, você desenha ventre. E sempre que for fechada, você desenha nó. Então, aquela pergunta, qual é o menor número de bolinhas? Lembrando que bolinha é um fuso. Qual o menor número de bolinhas que você consegue colocar dentro de um tubo para respeitar a regra de ser nó no fechado e ventre no aberto? E a resposta é meia bolinha. Certo? Você coloca meia bolinha para ficar o nó aqui e para ficar o ventre aqui. Muito bem, a gente sabe que cada bolinha, cada fuso, é meio lambda. Como aqui eu estou lidando com meia bolinha, então é lambda sobre 4. Então, se o L é lambda sobre 4, significa que o lambda é 4L. Lembrando da equação fundamental da ondulatória, né, que V igual a lambda F, o F vai ser V dividido por lambda, então fica V dividido por 4L, ok? Vamos lá, qual é a próxima possibilidade? Qual o segundo menor número de bolinhas que você pode colocar, respeitando a regra? E a resposta é uma bolinha e meia. Ô professor, mas não dá para colocar uma bolinha inteira? Gente, não dá para colocar por quê? Porque se você colocar uma bolinha inteira, ou fica nó e nó, que não pode, ou fica ventre e ventre, que também não pode. Então a segunda possibilidade é você colocar uma bolinha e mais meia. Gente, aqui eu acho que vale mais a pena a gente pensar em meias bolinhas. Então aqui você tem, ó, 3 meias bolinhas. Como cada meia bolinha é lambda sobre 4, você tem aqui o L, 3 lambda sobre 4. Portanto, o lambda é 4L sobre 3. Jogando na equação fundamental da ondulatória, você tem que o F vale 3V dividido por 4L. 4L sobre 3, o 3 passa aqui para cima. Bom, qual é a próxima possibilidade? A próxima é você colocar 2 bolinhas inteiras e meia. Ou, como a gente aqui está pensando bastante em meias bolinhas, você tem, ó, 5 meias bolinhas. Então, o L aqui vai ficar 5 lambda sobre 4. O lambda é 4L sobre 5. Substituindo na equação fundamental da ondulatória, você tem que a frequência vai ser V dividido por 4L sobre 5. Passo 5 aqui para cima, 5V sobre 4L. Agora, olha só. Como que a gente chama esse modo do tubo vibrar? Esse modo, que é o que tem o menor número de bolinhas, é sempre o chamado modo fundamental ou primeiro harmônico. Então, a gente vai chamar aqui de frequência fundamental ou primeiro harmônico aqui no caso. V dividido por 4L. Agora, gente, atenção, ó. Essa segunda possibilidade, nós não vamos chamar de segundo harmônico. Por quê? Porque para você chamar de harmônico, precisa ser um múltiplo inteiro do fundamental. E como aqui a gente percebe que é 3 vezes o valor da frequência fundamental, então o certo aqui não é chamar de segundo harmônico, e sim chamar de terceiro harmônico. Nossa, professor, quer dizer então que não tem o segundo harmônico? Não tem o segundo harmônico, gente. Tubo fechado não vai ter segundo harmônico, porque você não consegue produzir um som, né, no caso, com o dobro da frequência da fundamental. E, finalmente, aqui no exemplo que eu coloquei, esse modo de vibração a gente vai chamar de quinto harmônico. Por quê? Porque a frequência que a gente achou, ela é 5 vezes maior que a frequência fundamental. Então, como eu disse que para ser harmônico precisa ser um múltiplo inteiro, como é 5 vezes a fundamental, você tem o quê? O quinto harmônico. Bem, qual seria a próxima? O sétimo harmônico, o nono, o 11º e assim por diante. Portanto, gente,
olha uma diferença importante que tem entre tubo aberto e fechado. O tubo aberto, como a gente viu na aula anterior, ele tem todos os harmônicos, tanto pares como ímpares. O tubo fechado, ele só tem o quê? Os harmônicos ímpares. E, portanto, é um tipo de instrumento musical no qual você consegue tirar uma menor variedade de sons comparado com um tubo aberto. Então, acho que alguns exemplos famosos aqui de tubo fechado, órgão de igreja, aqueles que têm aqueles tubos enormes, né? Vários e vários tubos, que cabem em uma sala, né, de uma casa grande, são tubos fechados, e que o pessoal chama de flauta andina ou flauta pan, ou muita gente chama também de panflute, né, que é flauta pan em inglês, que são vários bambus, cada um com um tamanho diferente do outro, que o pessoal costuma tocar soprando assim mais ou menos desse jeito, tá certo? E só para a gente finalizar, existe aí uma formulinha recorrente para esse caso. De novo, pessoal, eu não acho que seja uma boa ideia você ficar decorando por decorar. É muito mais fácil você pensar no que a gente falou, mas como às vezes o cara pode te dar numa prova, só para você saber do que se trata. Qual é a fórmula recorrente aí para o tubo fechado? Frequência N é NV sobre 4L. Só que aqui tem um detalhe, esse N tem que ser um N ímpar. E, basicamente, o tipo de exercício que cai é o mesmo de tubo aberto. Normalmente, ele vai te perguntar o valor da frequência, ele vai te dar o valor da velocidade, só que ele não vai dar o lambda, mas em compensação ele vai dar o quê? O comprimento do tubo e também vai dar o quê pra gente? O modo de vibração. Então, você sabendo o comprimento e o modo de vibração, você consegue relacionar um com o outro, acha o lambda, joga na equação, V igual a lambda F, né? E aí você calcula a frequência e aí fechou. Belezinha? Obrigado aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.